Primeira questão. No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado e o amarrado sapato pode ser mais tranquilo. Deve ser classificado morfologicamente com. Então, galera, eu já trouxe aqui para vocês uma questão de morfologia. Desse edital daqui, é a matéria mais difícil que muita gente tem dúvida, porque aprender isso aqui sozinho dá muito trabalho, beleza? Então, o que vocês têm que saber? Para fazer morfologia, galera, vale aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Para o português isso aqui é muito válido. Por que acontece isso, galera? A gente tem algumas classes de palavras que são muito importantes. A primeira delas é o substantivo. Por que o substantivo é muito importante, Luiz? Ora, o substantivo ele é muito importante porque ele funciona como se fosse um ímã. O ímã ele não atrai algum tipo de metal? Sim, mas ele atrai todos os metais? Não. O substantivo é a mesma coisa. O substantivo, ao invés de atrair metal, ele vai atrair classes de palavras. E todas essas classes de palavras que tiverem se relacionando ao substantivo vão ser chamadas de determinantes. E só podem ser de 4 tipos, galera. Isso facilita muito a identificação aí das classes morfológicas. Quais são essas classes de palavras? A gente tem aqui o artigo, a gente tem o adjetivo, a gente tem o numeral e a gente tem o pronome. Essas classes aqui, galera, elas sempre se relacionam somente, exclusivamente com o substantivo, beleza? E essas classes aqui vão ser chamadas de determinantes. Tranquilo? Além disso, a gente tem outra relação aí de diga-me com quem andas que eu te direi quem és, que é a relação do advérbio. O advérbio, galera, ele indica uma circunstância e ele vai estar sempre relacionado ou ao verbo, ou ao adjetivo, ou então ao próprio advérbio. E por que isso aí é importante, Luiz? Ora, vamos analisar o seguinte. A gente tem aqui nessa questão. E o amarrado sapato pode ser mais tranquilo. Existe uma das classes morfológicas aí que é muito fácil de identificar, que é o artigo, galera. O artigo são aquelas palavrinhas o, a, os e as. Beleza? Esses são os definidos, a gente ainda tem os artigos uma, uns e umas, que são os artigos indefinidos. Qual que é o massa? Quando eu tenho aqui o amarrado de sapato, é fácil de eu identificar que esse o aqui, ele é um artigo. E fazendo essa relação de diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é fácil de eu achar essa resposta daqui. Por quê? Esse o aqui, ele relaciona com qual palavra? Não é o amarrar? Então esse o relaciona com a palavra amarrar. Então o artigo o, ele está relacionando com a palavra amarrar. E qual que é o legal? O artigo só se relaciona com o quê? O artigo só se relaciona com o substantivo. Então, se o artigo só se relaciona com o substantivo, eu tenho um artigo definido aqui, ele está relacionado com amarrar, essa palavra amarrar só pode ser o quê, galera? Só pode ser um substantivo. Por isso que é bom, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, esse o amarrar aqui, a palavra amarrar funciona como substantivo, resposta letra C de Cristo. Beleza? É o gabarito nosso. Mas, Luiz, esse amarrar aí não é um verbo no infinitivo, não? Eu aprendi que lá no infinitivo, toda vez que eu tenho uma palavra que termina em a, e, i, essa palavra é classificada como um verbo no infinitivo. Isso é verdade? Sim, galera, isso é verdade. Só que funciona o seguinte, existe um processo no português que é o processo de substantivação, beleza? E esse processo ele funciona da seguinte forma, toda vez que eu tiver alguma dessas palavras aqui, o artigo, adjetivo, numeral e pronome, independentemente de qual foi a classe primitiva, se ela estiver relacionada com qualquer palavra, independentemente da classe primitiva dessa palavra, essa palavra vai se tornar um substantivo. É o processo de substantivação. Então esse amarrar aqui, realmente ele era um verbo no infinitivo. Porém, como eu tenho esse artigo aqui e o artigo só se relaciona com o substantivo, esse verbo no infinitivo ele vai ser classificado não como um verbo, mas como um substantivo. Por isso que a resposta aqui é a letra C, C de Cristo, beleza? É muito comum a galera vir aqui em letra A de apressadinho porque leu a questão, achou que era verbo, errou, beleza? Gabarito nosso, C de Cristo. Lembrem-se disso, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Toda vez que eu tenho um artigo, adjetivo, numeral e pronome, essas palavras só se relacionam com o
substantivo. Extremamente importante isso daí, hein? Questão 2. A oração destacada em não sente culpa de nada, mas se sente, sofre como nunca. Introduz num período em que se encontra um valor semântico de quê? Galera, essa questão aqui dá para resolver de duas formas. Parece muito uma questão de sentido, porém é mais fácil de resolvê-la como uma questão de morfologia. Por quê? A gente tem uma matéria que chama conjunção. Nas conjunções, galera, existem as conjunções coordenadas e existem as conjunções subordinadas. Beleza? É extremamente importante que vocês decorem as conjunções, galera. Por quê? É uma disciplina que o IBFC cobra muito. Mas, Luiz, não está escrito conjunções no edital lá atrás, não. Tá sim, tá escrito em morfologia. Então, morfologia é o estudo das classes de palavras, é o artigo, adjetivo, numeral e pronome, e a conjunção é uma dessas classes de palavras. E é interessante decorar as conjunções porque elas confundem bastante e muitas vezes apenas lendo o enunciado não é possível identificar o sentido. Porém, se vocês decorarem as conjunções, vai ser fácil atribuir sentido. Nessa questão aqui, galera, não tem dúvida nenhuma. É só você decorar. Dentro dessas conjunções aqui, ó, eu tenho essa conjunção subordinada aqui, que ela é dividida em subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais. Dentro das conjunções subordinadas adverbiais, eu tenho uma conjunção, um tipo de classificação que chama conjunção condicional. Beleza? Dentro dessas conjunções condicionais aqui, ó, eu vou ter a conjunção se, que significa caso. Então, as conjunções condicionais que eu tenho, se, caso, desde que, reparem aqui, ó, não sente culpa de nada, mas se sente, sofre como nunca. Ou seja, essa é uma condição. Ele geralmente não sente, porém, se ele sente, se ele sentir uma culpa, esse se aqui vai dar a ideia de condição. Se você tivesse decorado que o se é uma conjunção condicional, você logo saberia que a resposta aqui só pode ser condição. Beleza? O se, galera, ele só pode ser dois tipos de conjunção. Ele ou vai ser uma conjunção condicional ou então ele vai ser uma conjunção integrante. Reparem que eu não tenho conjunção integrante na resposta. Automaticamente ele só pode ser uma conjunção condicional, por isso a resposta letra A de Alá. Então, qual que é a tarefinha que você aí do outro lado da telinha tem pra gente? Decore todas as conjunções, beleza? Decore tudo, jogue aí no Google conjunções, vai aparecer aí todas e tem que decorar. Existem umas musiquinhas aqui no YouTube também que é bem bacana para decorar. Se você funciona com musiquinhas, decore músicas, conjunções. É só pesquisar que vai aparecer umas músicas bacanas. Inclusive eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para vocês. Beleza? A gente tem aqui, ó, sorrir tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos. O tema em destaque exerce a função sintática de quê? Galera, parte mais difícil do edital, função sintática. Função sintática muita gente apanha desde o ensino médio e isso regaça, mas regaça muita gente. E como regaça muita gente, acaba despencando nos concursos públicos, beleza? Então tem que ter extrema atenção aqui, galera. Como que funciona isso? Essa análise sintática. O que é análise sintática? Análise sintática é a função de uma palavra numa oração. Beleza? Existem aí, ó, os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. O que é sujeito? Provavelmente vocês classificaram o sujeito como aquele que pratica a ação ou recebe a ação, beleza? Não é a classificação ideal, mas pra gente aqui, nessa aulinha daqui, podemos ficar com essa classificação. Então, o sujeito vai ser aquele que pratica ou recebe a ação. É o conceito mais simples que tem, beleza? Mas o conceito de que eu mais gosto é aquele termo responsável pela flexão verbal. O que significa isso? Sujeito é aquele termo, galera, que faz o verbo concordar com ele. Ou seja, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Como assim? Imagina que eu tenho uma frase assim, ó. Luiz é professor. Por que o verbo ser está no singular? Luiz é professor, porque o sujeito é Luiz e Luiz é singular.
Agora, se eu tiver mais de um sujeito composto, por exemplo, eu falo assim, Luiz, Tiago e Hugo Leonardo é professor ou são professores? São professores, porque o sujeito está no plural. Então, qual que é o melhor conceito de sujeito que a gente tem? Sujeito é aquele termo que faz o verbo concordar com ele. Está em dúvida se aquela palavrinha é sujeito, então passa a palavra para o plural. Se o verbo for junto, aquela palavra provavelmente vai ser o sujeito. Se o verbo não for para o plural, significa que aquela palavra provavelmente não é o sujeito. Beleza? Então, a gente tem esses dois termos essenciais aí, o predicado, tudo que não é sujeito é predicado. A gente tem os termos integrantes da oração, que são o complemento verbal, aí vai entrar os famosos objeto direto e objeto indireto. Vai entrar também o complemento nominal. Vai entrar também o predicativo. O que é um predicativo? Predicativo tem que tomar cuidado, que muita gente confunde com predicado, não é a mesma coisa. Predicado é tudo que não é sujeito. E predicativo é uma qualidade, característica ou estado. Gravem isso aqui, ó. Predicativo é uma qualidade, característica ou estado. E além disso, a gente tem os termos acessórios. Beleza? Os termos acessórios são os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. Além disso, tem o aposto e o vocativo. Esses aqui são os termos básicos que a gente tem, galera, na análise sintática. O interessante é que vocês saibam classificar todos eles, beleza? Esse é o interessante. Porém, nessa aula de hoje a gente não vai conseguir trabalhar todos, mas vou ensinar aqui um que dá muito trabalho mesmo, que é o gabarito dessa questão. Então vamos lá. Eu tenho assim, sorri tranquilo. Sorri tranquilo. Quando pensa tal. Isso aí já é outra oração. Eu tenho aí ó, o tranquilo que está sublinhado. E a pronúncia correta é sublinhado, não sublinhado, é sublinhado, beleza? Confia aí no tio, depois eu explico o porquê que é sublinhado. Tem a ver com a divisão silábica. E eu pergunto a função sintática desse termo. Bom, galera, existe um passo a passo que é muito bacana para fazer a análise sintática sem errar. O primeiro passo é achar o sujeito. Então vamos achar o sujeito dessa oração aqui, ó. Sorri tranquilo. Quem é que está sorrindo tranquilo? Vamos pensar. Existem 5 tipos de sujeito. Existe o sujeito inexistente. Para eu ter sujeito inexistente, ou então oração sem sujeito, é quando eu tenho o verbo haver, fazer, ser e o fenômeno da natureza. Tem algum desses verbos aqui, ó, haver, fazer, ser ou fenômeno da natureza? Não. Eu tenho aqui o verbo sorrir. Então, se eu não tenho o verbo haver, fazer, ser ou fenômeno da natureza, eu não tenho uma oração sem sujeito. Significa que essa oração aí, ela tem um sujeito. Gravem isso. Para ter oração sem sujeito, verbo haver, fazer, ser e fenômeno da natureza. Beleza? O segundo passo do sujeito é ver se o sujeito é indeterminado. Como que vocês vão achar isso? Para o sujeito ser indeterminado, ele tem que estar na terceira pessoa do plural, o verbo. Qual que é o verbo na terceira pessoa do plural? Eles. Tem como eu falar eles sorrir? Não, não tem como eu falar eles sorrir. Logo, se não tem como eu utilizar ele sorrir, não tem como esse sujeito ser indeterminado. O outro jeito de ter um sujeito indeterminado é se eu tiver o se, e esse se funcionar como índice de determinação do sujeito, que não é o caso daqui. Então, não é sujeito inexistente, não é sujeito indeterminado. Vou agora para o sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Para olhar se o sujeito é oculto, desinencial ou elíptico, é só colocar um pronome aqui na frase. Dá para colocar ele sorri tranquilo, ou então ela sorri tranquilo. Ela não, né? Dá para colocar o ele sorri tranquilo. Não é? Ele sorri tranquilo. Deu certo? Deu. Significa então que eu tenho um sujeito oculto, ou então desinencial, ou então elíptico. O resto é predicado. Beleza? Então achei o sujeito, achei o predicado ali que é o resto. Beleza? Agora eu tenho esse verbo aí, galera. O verbo sorrir. Ora, quem sorri, sorri. Não é isso? Quem sorri, sorri. Esse verbo aqui, ó, ele vai ser classificado como um verbo intransitivo. Beleza? Por que um verbo intransitivo? Porque quem sorri, sorri. Esse verbo, ele não precisa de um complemento. Tranquilo? Quem sorri, sorri. Não precisa de mais nada. Então é um verbo intransitivo. Beleza?
Sobrou o que agora? Sobrou esse tranquilo aqui, ó. Galera, se esse verbo é intransitivo, não tem como eu ter um complemento verbal, ou seja, não tem como eu ter objeto direto e objeto indireto. Analisando as respostas, ó, eu já tiro aqui, ó, objeto direto, eu já tiro aqui o também só, né? Tirei só esse, só o objeto direto, porque não tem objeto indireto aí. Então eu tenho um sujeito, um verbo intransitivo e tem esse tranquilo aqui. Agora que é o diabo para classificar, galera. Essa palavra tranquilo, depois de analisar o sujeito, depois de analisar o verbo, o que a gente vai analisar agora? Nós vamos analisar o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, para achar esse adjunto aqui, ó, basta a gente fazer algumas perguntas. Ele dá ideia de circunstância. A gente faz a pergunta onde, quando, por quê, para quê, como, etc. Ou tem outras perguntas também. Mas aí, vamos fazer essas perguntas aqui, ó. Ele sorri tranquilo. Aí você pergunta, como que ele sorri? Ora, ele sorri tranquilo. Esse tranquilo aqui pode ser o modo como ele sorri? Sim, parece que é um modo, não é? O modo como está sorrindo. Então, é possível de classificar isso aqui como adjunto adverbial de modo. Galera, tomem bastante cuidado. Toda vez que vocês acharem que uma palavra é adjunto adverbial de modo, tentem passar essa palavra para o contrário. O que é o contrário? Essa palavra tranquilo está no masculino singular. Qual que é o contrário de masculino singular? Feminino plural, não é? Então eu vou tentar passar assim, ó. Ele sorri tranquilo, elas sorriem tranquilas. Não vai para tranquilas? Essa palavra tranquilo aqui, ó, ela é uma palavra variável. Logo, se ela é uma palavra variável, isso aqui não pode ser um adjunto adverbial de modo, porque o advérbio é uma palavra invariável. Beleza? Então, se esse adjunto adverbial aqui ele é invariável e essa palavra tranquilo é uma palavra variável, significa que isso aqui não pode ser um adjunto adverbial. Beleza? Então, se isso aí não é um adjunto adverbial, o que é isso? É o passo 3 nosso, galera. Depois de achar adjunto adverbial, a gente vai tentar achar o predicativo, que é uma qualidade, característica ou estado. Tranquilo aqui, galera, vai ser justamente isso, uma qualidade, beleza? É uma qualidade, característica ou estado. É o estado de tranquilidade. Ele estava tranquilo, elas estavam tranquilas. Qual que é o problema? O problema é que esse predicativo, ou seja, estado, característica ou estado, ele confunde muito com a adjunta adverbial de modo. Qual é a forma de diferenciar? A forma de diferenciar é passar a palavra para o contrário. Se ela estiver no masculino singular, você vai passá-la para o feminino plural. Isso aqui cai muito, mas muito, muito mesmo na banca IBFC. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vou colocar mais um exemplo só para mostrar. A gente tem, por exemplo, assim, ó. Ela está feliz e ela está bem. Duas frases que aparentemente são a mesma coisa, porém variam muito e muito. Você tem o ela, que vai ser o sujeito simples, beleza? Você tem aqui feliz e bem. Achou o sujeito, o segundo passo é achar adjunto adverbial. Como que a gente vai achar adjunto adverbial? Destaca o verbo aqui, ó. O verbo é o verbo estar. A gente faz perguntas, ó. Onde que ela está? Não tem isso. Quando que ela está? Também não tem isso. Por que que ela está? Não tem. Para que ela está? Não tem. Como que ela está? Ó, aqui já aparece. Ela está como? Ela está feliz? Ela está como? Ela está bem. Se eu tenho essa resposta do como aqui, galera, isso aqui significa que a palavra pode ser uma adjunta adverbial de modo. Porém, toda vez que vocês acharem que a palavra é uma adjunta adverbial de modo, o que a gente tem que fazer? Passar para o contrário. Qual que é o contrário? Se eu falo que ela está feliz, o ela aqui não é feminino singular? Essa palavra feliz aqui então está no feminino singular. Essa palavra bem também está no feminino singular. Qual que é o contrário de feminino singular? Masculino plural. Passa a oração para o masculino plural. Ela está feliz, eles estão felizes. Não muda para felizes? Muda, significa que essa palavra daqui, ó, feliz, ela é variável. Agora eu falo, ela está bem, contrário, eles estão bem. Essa palavra aqui então vai ser invariável.
Ora, se a palavra de cima é variável, não tem como ser uma adjunta adverbial de modo. Por quê? O adjunto adverbial de modo é sempre invariável. Logo, se isso aqui não é uma adjunta adverbial de modo, da mesma forma que aconteceu com tranquilo, essa palavra que feliz vai ser um predicativo, que é uma qualidade, característica ou estado. Agora reparem a de baixo, ela está bem, eles estão bem. A palavra não variou, a palavra bem não variou, logo ela é uma palavra invariável. E qual que é a característica da palavra invariável, quando essa palavra é invariável aqui? Que ela pode ser um advérbio de modo. Então, adjunto adverbial de modo. O IBFC ele tem muita mania de cobrar isso aqui, vocês vão ver isso se vocês pesquisarem questões dessa banca. E aqui, ó, sorri tranquilo quando pensa. O tranquilo parece muito que é um modo, então muita gente já vem aqui, ó, e já marca adjunta adverbial por causa disso. Porém, o tranquilo é variável. Toda vez que vocês acharem adjunta adverbial, tente mudar a palavra. Só vai ser adjunta adverbial se ela não variar. Beleza? Então, o que pode ser a resposta nossa é o predicativo do sujeito. Tomem bastante cuidado com isso, cai muito no IBFC. A diferença entre predicativo e adjunto adverbial. Beleza? Gabarito nosso então, letra B de Buda. Questão número 4. Considere o fragmento abaixo para responder a questão seguinte. As cigarras calam, se eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam indolentes, imobilizavam-se na rigidez morta e reta dos ciprestes. Então, ocorre nessa passagem, isso aqui, galera, é uma questão de oração subordinada. Então, a gente tem que saber os períodos, né? É uma matéria extremamente difícil e complexa, beleza? Então, se você aí tem uma essa questão é mais para aquela pessoa que está mais avançada um pouquinho aqui no português. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui na minha explicação aqui desse conteúdo, deixem aí nos comentários a dúvida que eu vou tentar responder para vocês, beleza? E se vocês têm dúvidas sobre isso, lembrem-se de que a gente tem um curso online que é extremamente acessível e barato, galera. Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Nesse curso que a gente tem lá, eu ensino passo a passo essa análise sintática e bem detalhada para vocês. E essa questão aqui também do período composto, que é orações subordinadas e orações coordenadas. Então aqui, ó, eu tenho um período composto, eu tenho um tanto de verbo. O que vocês têm que saber? Todo período composto tem verbo. Aqui, ó, eu vou ter um verbo, dois verbos, três verbos, quatro verbos. Então, 4 verbos, 4 orações. Ele quer saber aí, ó, qual é a maioria dessas orações. Se a maioria tem orações adverbiais, se são orações adjetivas, são substantivas, reduzidas ou coordenadas. O que vocês têm que saber? Para classificar uma oração, galera, a matéria que eu tenho que saber é uma matéria que chama conjunções. Por quê? A oração ela pode ser coordenada ou a oração pode ser subordinada. Na oração coordenada, eu vou ter aqui, ó, um trem que chama, a coordenada ela pode ser sindética, que é a normal, ou pode ser uma oração coordenada assindética. Assindética. Qual é a diferença? Essa sindética, galera, significa que eu tenho uma conjunção. E que conjunção que vai ser essa? Uma conjunção coordenada. Então, se eu decorei as conjunções coordenadas, vai ficar muito fácil de eu classificar o período coordenado, beleza? A assindética é quando eu não tenho essa conjunção coordenada, beleza? Mas apesar de ela não aparecer, é possível de eu colocá-la mentalmente na frase. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, estudou, vírgula, passou na prova. Aqui, ó, eu tenho 2 verbos, logo eu tenho 2 orações, porém a conjunção não aparece. Só que é possível de eu colocar uma conjunção aqui. Eu posso colocar estudou, passou na prova. O fato de eu ter passado na prova foi a consequência de eu ter estudado, não é? Então eu venho aqui e coloco assim, ó, estudou, por isso passou na prova, beleza? Então, se eu consigo colocar uma conjunção por isso aqui para ligar essas 2 orações, significa que eu tenho... E o por isso, ele é uma conjunção
coordenada conclusiva, significa aqui que eu tenho um período coordenado, uma conjunção coordenada, um período coordenado. Então isso aqui vai ser uma oração coordenada assindética, porque assindética eu não tenho uma conjunção, e aqui eu vou ter uma oração coordenada sindética. Por quê? Assindética. Beleza? Porque a conjunção não está aparecendo. Mas mesmo assim é possível de eu colocá-la se eu souber as conjunções aí de cor. Tranquilo? Além disso, eu tenho uma conjunção aí subordinada, e aí eu vou ter conjunção subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Beleza? A oração subordinada substantiva, galera, eu vou ter uma conjunção integrante. A conjunção adjetiva, eu vou ter um pronome relativo. Quais são os pronomes relativos que eu tenho? O qual, a qual, cujo, o quem de vez em quando, como de vez em quando. E o adverbial vai ter uma conjunção subordinada adverbial, que é o que a gente estava vendo na aula passada, nessa questão passada. Por exemplo, o se, que caiu lá atrás, beleza? Qual que é o massa disso, galera? Sabendo esses conectores aqui, ó, conjunção integrante, o pronome relativo, as conjunções adverbiais, as conjunções coordenadas, fica muito fácil de eu classificar e fazer essa questão. Tem assim, ó, as cigarras calam. Nessa primeira oração, eu não tenho nenhuma conjunção. Se eu não tenho nenhuma conjunção e nenhum pronome relativo, não tem como isso aqui ser uma oração subordinada. Beleza? Nós vamos para a segunda. Seriçam as águas da lagoa. Aparece o se. Lembra que eu falei que o se pode ser uma conjunção condicional? É verdade. Só que esse se só é conjunção condicional se ele tiver sentido de caso. Não é caso. Então, por exemplo, caso erissem-se as águas da lagoa, não sei o que. Não. As águas da lagoa se eriçam. Beleza? Ou seja, esse se aí, ó, ele não vai ter um sentido de condição. Não é uma condição para outra coisa acontecer. Por isso ele não é uma conjunção. Se aqui nessa oração aqui, se eriçam as águas da lagoa e casuarinas, eu não tenho uma conjunção, significa que e nenhum pronome não pode ser uma oração subordinada. Tem que ser obrigatoriamente, então, uma relação de coordenação, que eu consigo colocar uma conjunção aí no meio. Eu posso falar assim, ó, as águas calam e se eriçam as águas da lagoa, da lagoa e as casuarinas. Então essa relação aqui eu consigo jogar uma conjunção E. A conjunção E é uma conjunção coordenada aditiva. Se eu consigo jogar uma conjunção coordenada aditiva aí, significa que a relação entre essas duas orações é uma relação de coordenação. Beleza? Aqui, ó, esse que se balançavam indolentes, galera, esse que é o que a gente chama aí de pronome relativo. O que geralmente, quando ele cai em prova, ele pode ser duas coisas. Ou ele vai ser um pronome relativo, ou ele vai ser uma conjunção integrante. Qual que é o legal disso? Se ele for um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Se ele for uma conjunção integrante, ele vai introduzir uma oração subordinada adverbial. Beleza? Qual que é o massa aí? O massa é que tem um macetezinho para eu classificar isso aqui. Toda vez que o que for uma conjunção integrante, é possível de eu trocar toda oração por um isso. E se ele for um pronome relativo, eu não consigo trocar por isso. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, se eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam, indolentes, imobilizavam-se na rigidez morta. Então tenta trocar toda essa oração aqui por um isso. Se eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, isso. A frase não fica com sentido. Então não é possível de eu trocar esse pronome que aqui, essa palavra que, por um isso. Se eu não consigo trocar por isso, ela só pode ser um pronome relativo. E se esse que é um pronome relativo, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Então a relação entre essas daqui é uma oração subordinada adjetiva. Oração de coordenação, oração subordinada adjetiva. E aqui, ó, eu não tenho nenhuma conjunção. Se eu não tenho nenhuma conjunção, isso aqui deve ser uma oração coordenada. Eu consigo colocar aí, ó, uma conjunção E. Então, que se balançavam indolentes e imobilizam-se na rigidez morta dos ciprestes. Se eu consigo colocar a conjunção E a conjunção é uma conjunção coordenada aditiva, a relação entre essas duas orações aqui é relação de coordenação. Então, recapitulando, tem uma coordenação aqui, uma subordinada adjetiva e outra coordenação aqui. Qual que é o predomínio? 2 coordenação e 1 de subordinação. Qual que pode ser? Qual que tem mais? É mais predominante? 2. Então, eu tenho aqui, ó, um predomínio de orações coordenadas. Por isso o gabarito nossa letra é de Exu. E a questão saideira nossa aqui de hoje, ó, a gente tem assim, ó,
ao que responde enfastiada a casuarina. Perguntei a função sintática da palavra enfastiada. Galera, aqui é fácil. Como que a gente até já fez uma questãozinha dessa, é só para mostrar que cai muito aí no IBFC. A gente tem assim, ó, enfastiada, não é? Então, ao que responde enfastiada a casuarina. Ao que responde enfastiada a casuarina. E aí está sublinhada a palavra enfastiada. Essa palavra enfastiada, que é a classificação sintática dela, o que a gente vai ver? Primeiro o sujeito. Para fazer o sujeito, a gente pega o verbo aqui, ó, e pergunta assim para ele. Ora, quem é que está respondendo aqui? A casuarina, não é? A casuarina responde e está enfastiada, não é isso? Então, isso aqui, ó, a casuarina vai ser o sujeito da frase. Por quê? Ela que está praticando a ação de responder, beleza? O segundo passo que eu falei para vocês é tentar achar a adjunta adverbial. Como que a gente faz isso? Dá uma voltada lá no vídeo, faça aquelas perguntas, ó. Quando que responde? Onde que responde? Por que que responde? Para que que responde? Como que responde? Se eu tiver alguma dessas respostas, eu tenho uma adjunta adverbial. Então eu tenho aqui, ó, ao que responde enfastiada a casuarina. Pega o verbo. Onde que responde? Não tem isso. Quando responde? Também não tem. Como que responde? Como? Ora, ela responde enfastiada. Se eu tenho como, isso aqui pode ser um adjunto adverbial de modo. Só que qual foi o lembrete que eu falei para vocês? Toda vez que eu achar que é um adjunto adverbial de modo, eu tenho que trocar a frase. Se a casuarina aqui, ó, é um feminino singular, eu tenho que passar a frase para o masculino plural. Porque o adjunto adverbial de modo, ele tem que ser invariável. Aí vamos analisar, ó. Se enfastiado então variar, não tem como ser adjunta adverbial, vai ser outra coisa. A gente olha assim, ó. Ela responde enfastiada, feminino singular, passa para o plural. Eles respondem enfastiados. E aí já varia. Se essa palavra varia, galera, não tem como ser o adjunto adverbial de modo, porque o adjunto adverbial de modo é invariável. Essa palavra, então, a gente vai para o terceiro passo, predicativo, qualidade, característica ou estado. Como que a casuarina estava enfastiada? Isso aqui vai ser o estado, porque varia. Se isso aqui é o estado, a classificação disso é um predicativo, beleza? Se vocês acharem que a palavra é um adjunto adverbial de modo e ela variar, na verdade ela vai ser um predicativo. Gravem isso, é uma das maiores dicas para a banca IBFC, porque despenca isso na prova, beleza? Galera, então não se esqueçam aí de compartilhar esse vídeo, marca aquele amigo que precisa aprender português, que vai fazer a prova do agente penitenciário. Se tiver alguma dúvida, comente aí nos comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas que vocês tiverem à medida do possível, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e por hoje a gente fica só aqui, beleza? Lembrando que ao longo aí das outras semanas a gente vai continuar postando aulas, beleza? Então galera, a gente, ó, como diz o poeta, se vê por aí, se Deus quiser. Valeu pela aula de hoje. Até mais. Força, guerreiro!